Bom, pessoal, voltamos então com mais uma videoaula ainda sobre as áreas e o volume do paralelepípedo. Então, olha só, deixa eu só mudar a posição aqui, vocês verem que dependendo do ângulo, ó, a figura ela fica mais perfeita, tá vendo? Olha aqui, quando eu coloco o telefone nessa posição aqui, fica parecendo que ela tá meio tortinha, mas observa aí, ó. O desenho tá lindo e perfeito, depende do ângulo que a câmera focaliza ele aqui, ele fica um pouquinho distorcido. Mas veja só, qual que é a diferença dessa figura do cálculo que nós vamos fazer para o da videoaula anterior? Um só. No da videoaula anterior, nós calculamos aqui a área, as áreas e o volume da figura nessa posição, certo? O que isso vai alterar? O que isso vai mudar? Vai mudar o seguinte: nessa posição, a base é isso aqui, ó, tá? Quando ela estava em pé, no outro vídeo vocês perceberam isso. Agora, ela está nessa posição, olha aqui para a figura, ó, tá vendo? Nessa posição, a base não é mais isso aqui, ó. A base é onde ela está apoiada. Então, a base é essa face aqui, certo? Então, deixa só eu pintar para vocês aqui, como eu fiz na outra, porque primeiro nós vamos calcular a área da base. Qual que é a base dessa figura? É a face onde ela está apoiada, que ela está deitada sobre ela aqui, ó. Então, nesse caso, a base, tá? É essa aqui, ok? Então, a base é essa aqui, ó. Conforme eu mostrei para vocês na figura anterior, a base era esse fundinho aqui, ó, que é onde ela está apoiada. Nessa aqui ela está deitada. Então, essa e essa aqui são as bases, né? A lá de baixo e a de cima aqui, o nosso teto aqui, são duas bases, nós podemos considerar assim. Então, nós vamos calcular a área da base primeiro. Qual que é a área da base? A gente percebe que essa base, ela é um retângulo que tem dimensões 20 centímetros e 4 centímetros. Então, a área da base como é um retângulo, é base vezes altura. Na verdade, quando a gente coloca esse B aqui de base, pode confundir com outra coisa. Então, esquece isso aqui. Esquece esse B de base e esse B de altura. Quando a base for um retângulo, igual aqui, ó, tem 24, você vai dividir, você vai multiplicar as duas dimensões, as duas medidas. Então, a área da base é igual 20 vezes 4. Certo? Você vai pegar, como é um retângulo, você multiplica as duas dimensões, que por força são comprimento e largura, da definição, ou base e altura. Então, nós vamos pegar essa medida e multiplicar por essa. 20 vezes 4 vai dar 80 centímetros quadrados. Na última videoaula eu também já expliquei para vocês a razão dessa unidade centímetros aparecer ao quadrado, quando a gente calcula a área. Beleza, agora nós vamos para a área lateral. O que é a área lateral? Então, veja só. Se isso aqui, vou marcar um X aqui e um X aqui, certo? Então, ó, se essas duas faces são bases, aí nós vamos ter quatro faces laterais. Essa e essa aqui, certo? Então, ó, essa e essa. E essa aqui da frente e essa lá de trás. Só que agora, essas faces, elas não são iguais, certo? Por que não? Porque, ó, olha bem para essa. Essa face lateral aqui, ó, a tampinha aqui, ela é quadrada, certo? E ela aparece duas vezes, aparece aqui e aparece aqui. E essa aqui da frente é um retângulo que vai aparecer aqui na frente e vai aparecer lá atrás. Então, aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte. A área lateral vai ser 2 vezes esse quadradinho aqui que eu vou pintar com essa cor de burro fugido claro aqui, ó. Esse quadradinho, certo? Ó. Ele vai aparecer duas vezes. Como ele é um quadrado, qual que é a área de um quadrado? Lado vezes lado. Como é quadrado, então 4 vezes 4. Mas, além disso, vai aparecer esse aqui da frente e o lá de trás. Deixa eu pintar ele de amarelo aqui. Entenda isso, ó. Esse que está de laranjado aqui é o de baixo.
Agora, esse que eu vou pintar de amarelo aqui é como se fosse essa aqui e ela de trás. Esse da frente aqui, né? E o lá de trás. Esse da frente, eu vou ter que passar por cima dos outros para vocês entenderem. Aí, ó, tá vendo? Esse que ficou amarelo aí é essa face todinha aqui da frente que é igual a lá de trás. Quais são as dimensões dessa face? Ela tem essa medida aqui é 20 e tem a outra que é essa aresta aqui que é 4. Então, mais 2 vezes 20 vezes 4. Beleza? Então, entenda isso, ó. Esse quadrado é 4 vezes 4, ele aparece 2 vezes, por isso estou multiplicando por 2, tá? E o outro, que é o da frente aqui, é 20 por 4, que é igual ao lá de trás, que é esse, que é igual ao de lá de trás, certo? Então, aqui vai ficar a área lateral, que é igual 2 vezes, a gente multiplica sempre dentro do parênteses primeiro, 4 vezes 4, 16, mais 2 vezes 20 vezes 4, 80. Então, a área lateral, que é igual 2 vezes 16, 32, certo? 2 vezes 80, mais 2 vezes 80, 160, beleza? Agora é só fazer a soma. Então, primeiro eu resolvi dentro do parêntese, depois eu resolvi a multiplicação e por último a soma. Então, a área lateral, que é igual 32 mais 160, 192. 192 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Agora, nós vamos para a área total. A área total são 6 faces, né? A área total de todo e qualquer paralelogramo que a gente vai fazer, paralelogramo não, paralelepípedo. Paralelogramo é uma figura plana, né? Desculpe a engasgada aqui. Todo paralelepípedo, a área total vai ser sempre 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembra que eu falei para vocês que alguns autores escrevem S ao invés de A? Porque o S é de space, a área é a mesma coisa que o espaço. E aí, nas aulas presenciais, eu estou acostumado a usar o S. Aqui eu estou usando o A porque nas aulas do YouTube, se vocês forem olhar, a maioria está com A. Então, aqui eu coloquei S, mas é a mesma coisa do A. Significa a área do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui a área total, que é igual 2 vezes a área da base. Qual foi a nossa área da base aqui, ó? A gente já calculou, foi 80. Mais a área lateral. Quem foi a área lateral? Tá aqui, ó, a área lateral, nossa, foi 192. Primeiro multiplica, então a área total, que é igual a 2 vezes 80, 160. Mais 192, beleza? Então, a área total, que é igual, fazendo a soma 160 mais 192, vai dar 352. Então, 352 centímetros quadrados, certo? E, por fim, nós vamos calcular o volume. O volume de qualquer sólido vai ser sempre a área da base vezes a altura. De novo, eu coloquei o S aqui. Tanto faz o S quanto o A. Então, qual foi a área da base? A gente calculou primeiro aqui, ó. Qual foi ele? 80. Então, 80 vezes a altura do paralelepípedo. Qual que é essa altura? É a distância da base com o teto aqui, ó. É essa medida aqui. Quanto que ela vale na nossa figura, ó? De uma base aqui com o tetinho dela lá em cima, com a parte superior. É 4. Então, a altura é 4. Então, o volume é igual 8 vezes 4, 32. Então, 80 vezes 4 vai dar 320. Como o volume, eu já falei para vocês, ela é tridimensional, ela vai, se a gente for encher a figura, ela vai encher no comprimento, vai encher na largura e vai encher na altura. Então, esse volume é sempre expresso com a unidade elevada ao cubo. 320 centímetros cúbicos. Esse seria o volume, seria a capacidade de um sólido, de uma caixa, de algum sólido que tivesse essas dimensões aí, tá bom? Então aqui nós encerramos o paralelepípedo. Eu gostaria de ressaltar o seguinte,
tanto na primeira videoaula quanto nessa, os paralelepípedos, eles tinham a base, tinham aqui, ó, uma figura quadrada aqui, ó. No caso aqui, essa face lateral é 4x4, né? E no anterior também era assim. Nas próximas videoaulas a gente vai ver uma figura onde tem dimensões diferentes, né? Igual aqui é quadrado e aqui também é quadrado. Nós vamos ver uma figura onde as 6 faces, as faces vão ter arestas diferentes, tá bom? Mas isso é para uma próxima videoaula.